Muito boa noite, pessoal. Em nome da diretoria do Instituto Casagrande, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos e de todas. Infelizmente, hoje não podemos contar com a mediação do nosso presidente, o senador Saturnino Braga. Mas o motivo é ótimo, ele está numa viagem turística em Portugal. Está numa... excelente motivo para... Falta bonada. Né? Como vocês sabem, esse evento faz parte do ciclo Impressões ao Calor da Hora. Esse é o nosso penúltimo encontro desse ano. E eu desde já convido vocês no dia 27 de novembro comparecerem aqui para ouvir o nosso professor João César de Castro Rocha, presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada e uma destacada personalidade da luta da UERJ. Como vocês sabem, a UERJ tem sido extremamente maltratada por esse governo. Aliás, não só a UERJ, a área de ciência e tecnologia. Não é só um crime contra o presente, mas também contra o futuro. E é um absurdo que esteja acontecendo aqui. Eu, na qualidade de UERJiano, eu faço questão sempre de fazer essa denúncia, porque não é admissível que os professores da UERJ e toda a área de ciência e tecnologia estejam sem receber salários desde agosto desse ano. É algo aterrador, eu diria, não tem outra palavra. Enfim, então nesse dia aqui receberemos o João e o tema será o tema da cultura brasileira, dos desdobramentos dela, e ele, como crítico literário, tem muito a falar sobre esse assunto. Né? Sem mais delongas, eu quero chamar aqui... Chamar não, ela já está aqui. A professora Tatiana Roque, que é a professora do IFIX. Né? Ela teve, até muito recentemente, à frente da Associação dos Docentes da UFRJ. E é uma pessoa que faz uma reflexão bastante interessante sobre vários temas aqui que nos interessam. Né? Só que ela está livre hoje para falar sobre o que quiser, porque o espírito das impressões ao calor da hora é o da liberdade de expressão, digamos assim, ao calor da hora. E, evidentemente, todo mundo acaba se posicionando em função da situação que vive o país, situação calamitosa. Enfim, como vocês sabem, a gente abre mais ou menos 30 minutos para a intervenção e depois a gente abre para as intervenções da plateia. Então, por favor, eu gostaria que vocês recebessem aqui a Tatiana Roque, aqui, por favor. Bom, queria agradecer o convite, né? Estou muito contente de estar aqui novamente, agradecer a todos e todas presentes. Já estive aqui, acho que foi esse ano ainda ou foi ano passado? Ano passado. Ao calor da hora do golpe, né? Debatendo. Então, é um espaço importante esse aqui. Bom, eu sou professora da UFRJ, na verdade eu sou professora do Instituto de Matemática, mas dou aula na pós-graduação de Filosofia do IFIX também. E tenho trabalhado sobre essa questão do trabalho no mundo contemporâneo. Né? Tenho estudado a questão do trabalho no mundo contemporâneo do ponto de vista da filosofia contemporânea, da filosofia a partir de Marx, mas com algumas leituras mais atuais. E convergiu, na verdade, com o fato de eu ter sido, até 2 semanas atrás, presidente do Sindicato dos Professores da UFRJ. Né, e onde a gente refletiu muito sobre essa questão do sindicalismo no mundo contemporâneo e do sindicalismo a partir do tipo de trabalho que a gente faz na universidade, que é um tipo de trabalho muito específico. Então, acabaram convergindo essas duas linhas de reflexão e ação política, porque, na verdade, foi uma reflexão feita a partir de um movimento político, que é pensar as limitações das organizações de esquerda, as limitações dos sindicatos, as limitações do tipo de luta e de mobilização por direitos que nós temos feito a partir da própria reconfiguração do mundo do trabalho. Né? Então, o que eu queria abordar aqui hoje talvez seja um pouco diferente de outras intervenções que já tiveram aqui,
porque eu queria falar de uma perspectiva bem mais ampla, que, na verdade, está para além do que está acontecendo no Brasil atualmente, porque eu acho que a gente tem vivido uma fragilização muito grande da esquerda, dos projetos de esquerda, das organizações da esquerda, dos próprios conceitos da esquerda, que estão para além do que está acontecendo no Brasil. Eu acho que é uma questão mundial, a gente tem visto essa fragilização em todos os países, a gente tem visto uma ascensão da direita, conservadora, fascista, etc., e tem vivido também uma derrota dos projetos de esquerda e uma ascensão também do projeto neoliberal, apesar da crise de 2008, apesar dos impasses que esse projeto tem vivido, não há como negar que eles estão ganhando. Então, eu acho que é um momento da gente também refletir sobre que condições tem levado a essa fragilização da esquerda nos últimos anos. E uma das minhas hipóteses é que a fragilização da esquerda está intimamente relacionada às transformações do mundo do trabalho. Não é à toa que a esquerda sempre se apoiou como sujeito da revolução, como sujeito da contestação, como sujeito da resistência na figura do trabalhador. Sempre foi uma figura central para os projetos de esquerda, e é justamente essa figura do trabalhador que tem se fragilizado no mundo contemporâneo a partir de uma série de transformações que já vem acontecendo desde os anos 70. Eu queria falar justamente dessas transformações, sobretudo porque elas só vêm se acirrando de uns anos para cá. Hoje mesmo eu estive em um debate muito interessante que aconteceu na Academia Brasileira de Ciências, com vários convidados internacionais, pesquisadores de inteligência artificial, de robótica, de automação, falando sobre automação, robótica, inteligência artificial e seus impactos no emprego e no trabalho. Então, é um tema que está todo mundo pensando sobre ele, que faz com que esses problemas que a gente tem visto, que o mundo do trabalho tem passado, só tendem a se agravar, só tendem a se radicalizar como perspectiva, ainda que eles se deem de modos distintos em diferentes países. É uma perspectiva mais ampla. Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o que está se transformando do ponto de vista bem conceitual, e depois chegar nas consequências disso, mais políticas, mais imediatas, etc. Bom, do ponto de vista conceitual, eu sei que muitos aqui já estão carecas de saber disso, mas vou retomar só um pouquinho para enganchar a minha linha de pensamento. O principal na leitura do Marx sobre o trabalho, sobre a relação capital-trabalho, não é tanto o fato de que o capitalista explora o trabalho, compra a força de trabalho do trabalhador, esse trabalhador que não tem mais nada a vender do que a sua força de trabalho, Mas não é tanto isso, mas é principalmente o fato de que o capitalista explora é a mais-valia, é o mais trabalho. Ou seja, são aquelas horas trabalhadas a mais do que o que é pago pelo salário. Então, o que há de específico em relação à economia política da sua época no Marx é o mais-valor. E o mais-valor que é extraído a partir do mais-trabalho, do sobre-trabalho. E a gente sabe que tem algumas maneiras de extrair sobre-trabalho. Uma delas é mais complexa, principalmente porque na época do Marx já existiam muitos movimentos contra a exploração do mais-valor absoluto, do mais-trabalho absoluto, ou seja, aquele que é obtido através da extensão da jornada de trabalho. Eu pago um salário, mas eu faço com que o trabalhador trabalhe mais do que o tempo que aquele salário paga. E na época do Marx tinham muitos movimentos contra a exploração do trabalho através do aumento da jornada de trabalho, os famosos movimentos contra a jornada de trabalho longa, pelas 10 horas de trabalho e etc. Então, a partir desses movimentos de contestação e da impossibilidade de extrair mais trabalho pela extensão das horas trabalhadas, uma das soluções foi o mais trabalho relativo, ou seja, fazer com que os trabalhadores trabalhem mais intensamente durante as horas trabalhadas que são remuneradas pelo salário. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para ver como a extração de mais trabalho passa sempre pela relação salarial. E tem uma diferença importante que vai surgir com o mais trabalho,
e aqui eu já estou falando de um texto que é um pouquinho menos conhecido do Marx, que é o capítulo 6, inédito do Capital, que são os resultados do processo de produção imediata, em que o Marx faz uma diferença entre dois tipos de subsunção do trabalho ao capital. A subsunção formal do trabalho ao capital e a subsunção real do trabalho ao capital. Eu vou falar um pouquinho, vocês já vão ver por que isso é importante na minha perspectiva. Na subsunção formal do trabalho ao capital, acontece o seguinte: o trabalhador, ele faz o tipo de trabalho que ele já faz. Então, por exemplo, um trabalhador que faz um artesanato, ele faz um artesanato como ele já faria se ele não fosse vender aquelas mercadorias, mas em seguida ele vende o produto do seu trabalho. Ou seja, o fato de que a produção é feita para se tornar mercadoria não interfere na natureza do trabalho, certo? Não interfere na perspectiva mais íntima da relação do trabalhador com o seu trabalho. Ele continua fazendo o seu trabalho como ele faria caso ele não fosse vender aquela mercadoria. Evidentemente que, se for assim, não se extrai mais trabalho relativo desse modo de trabalhar do trabalhador. Para extrair mais valor relativo, é preciso inserir o trabalhador naquele trabalho em grande escala, que vão ser os trabalhos das indústrias da época, em que acontece algo muito distinto, ou seja, que há uma subsunção real do trabalho ao capital. Ou seja, o trabalhador não trabalha mais como ele trabalharia caso ele não estivesse na fábrica. Ele trabalha de um modo específico, e é um modo específico que separa o trabalhador da especificidade do seu ofício. Então, por exemplo, na fabricação do algodão, que tinham diversos ofícios distintos, o tecelão, o fiandeiro, o branqueador, o tintureiro, tudo isso vai ser remetido a um trabalho homogêneo e intercambiável. Essas funções não se distinguem mais. A partir da inserção do trabalhador nesse trabalho de grande escala na indústria, com a relação com a tecnologia, com as máquinas e etc., o trabalhador vai executar um trabalho que pode ser substituído por qualquer outro trabalhador. Então, é algo que aparece, que o Marx cita nesse texto, que se chama "surgem os mestres de nenhum ofício". Né? São aqueles trabalhadores que têm um trabalho homogêneo e intercambiável, neutros, né? Que é uma separação, uma condição de separabilidade entre o trabalhador e o seu ofício. Bom, isso é bem típico do trabalho industrial, né? Que é justamente nessa situação em que o capital se realiza plenamente. O Marx diz que há uma mistificação do capital, porque a pergunta que ele faz é: por que o trabalhador aceita essa condição? Né? Já que é uma condição de exploração, inclusive da natureza íntima do seu corpo, que é submetido ao capital. E ele responde: porque o capital mistifica. Ou seja, o capital não deixa ver a exploração quando ela passa pela subsunção real do trabalho ao capital. Então, isso seria esse processo de mistificação do capital. Então, é na mistificação do capital, na subsunção real do trabalho ao capital, que o capitalismo chega ao seu ápice, à sua natureza, né? Que ele exibe o seu modo de funcionamento mais profundo. Bom, então aí um panorama geral do que, né, coisas que o Marx já falou em outras obras e etc. Aí, só que aqui vai aparecer nesse texto especificamente resultados do processo de produção imediata, o capítulo 6, inédito do Capital, que é publicado bem depois. Ele vai observar uma contradição que surge quando ele analisa o setor de serviços. Ou seja, não aquele da indústria, etc., que é a própria natureza do capitalismo, mas o setor de serviços. Então, a partir do setor de serviços, ele vai fazer uma diferença entre o trabalho para si e o trabalho para o capital. Então, por exemplo, uma cantora que entoa como um pássaro, diz ele, é um trabalhador improdutivo. Ela canta para si, ela canta para entreter. Né? Na medida em que ela vende seu canto, ela pode ser assalariada ou comerciante. Contratada se ela for contratada por um empresário que a faz cantar de acordo com a demanda daquele empresário, ela vai ter o seu trabalho subsumido realmente, e não só formalmente. Ela vai passar a cantar de um jeito diferente. Né? Então, ele dá esse exemplo.
Bom, esse seria um trabalhador produtivo, que é a subsunção real, né? Justamente a produção se realiza na subsunção real do trabalho ao capital. Ele dá outros exemplos, um mestre de escola, que é contratado para valorizar, mediante o seu trabalho, o dinheiro do empresário que vende conhecimento, seria um trabalhador produtivo, etc, etc. Alfaiate, ele dá uma série de exemplos no setor de serviços. E aí ele vai dizer o seguinte, eu vou ler agora um trecho citando esse texto do Marx. Os trabalhos que só se desfrutam como serviços não se transformam em produtos separáveis dos trabalhadores e, portanto, existentes independentemente deles como mercadorias, ainda que se os possa explorar de maneira capitalista. Só que esses trabalhos, diz ele, constituem magnitudes insignificantes se comparados com o volume da produção capitalista de mercadorias. Por isso, deve-se fazer caso omisso desses trabalhos e tratá-los somente a propósito do trabalho assalariado. Ou seja, o que o Marx está dizendo aqui? Que o trabalho que se efetua como serviços, em que o produto do trabalho não é separável da pessoa do trabalhador, trazem um problema para a relação salarial. Desafiam a relação salarial por dentro, em sua própria definição. Só que, na época do Marx, a quantidade desses trabalhos era tão pequena que se podia fazer caso omisso, porque, afinal de contas, o grande volume do trabalho era o trabalho industrial. Aqui vai entrar a nossa questão. O Marx diz isso no século XIX. E a gente aqui, agora? Será que a gente pode dizer a mesma coisa? Né? Já que o que a gente vê acontecer é que o setor de serviços se tornou muito maior em termos de pessoas trabalhando nesse setor do que o setor industrial. Então, aqui eu acho que tem uma questão metodológica, né, que eu sempre falo, eu acho que é muito importante ler Marx, mas é muito importante ler o Marx como um homem do seu tempo. E o nosso desafio é justamente como transformar essa teoria em algo que seja adaptado ao nosso tempo. E eu acho que aqui também existe uma das limitações da esquerda, que é não fazer essa passagem e de continuar apostando numa figura do trabalhador como se fosse o trabalhador industrial da fábrica da época do Marx do século XIX. A gente vê isso tendo consequências em muitos âmbitos. Eu vou falar daqui a pouquinho, vou explicar um pouco mais em que âmbitos isso tem consequências, mas a gente pode ver, por exemplo, que isso tem consequências muitas vezes no modo de se conceber as greves. Foi um problema que a gente sempre enfrentou lá. Eu tenho aqui um amigo da UFRJ que a gente viveu isso muito juntos, que era, a gente criticava as greves dos professores universitários, justamente porque professor universitário não é trabalhador de fábrica. Então, parar de trabalhar, parar de dar aula, significa o quê para o patrão? A gente está atingindo que patrão? Ou a gente está atingindo nossos estudantes? Vou voltar a isso daqui a pouco, mas só para dar um exemplo bem concreto de como essa mudança na concepção do trabalho tem uma implicação direta nas questões atuais da mobilização, da organização política e etc. Bom, voltando a essa questão que eu coloquei do setor de serviços e ampliando um pouquinho mais, uma consequência que vai aparecer aqui, quando eu falo dessa inseparabilidade entre o trabalhador e o produto do seu trabalho, que acontece em muitos setores de serviços, isso vai aparecer hoje em uma série de trabalhos. Eu dei o exemplo da cantora ou do professor, que é o que o Marx utiliza, mas hoje a gente vive numa sociedade em que uma série de trabalhos na economia do conhecimento passam por atividades que são cognitivas, afetivas, comunicacionais. Se a gente pega hoje em dia, por exemplo, o trabalho de produção de um tênis Nike, quanto desse trabalho é produção material industrial na fábrica, em geral uma fábrica outsourced, uma fábrica colocada lá na Ásia, em que o trabalho material é super desvalorizado, paga um custo baixíssimo, mas existe um outro setor, que é um setor super valorizado da Nike, que em geral fica nos grandes centros europeus ou americanos, que é o setor criativo, que é o setor de propaganda, que é aquele que valoriza a marca. Um tênis Nike hoje é muito mais a marca Nike do que o tênis em si, que na verdade é um tênis como qualquer outro.
né? Então tem a marca, tem uma série de tecnologias envolvidas no tipo de pisada e etc. E hoje em dia tem mais. E hoje em dia tem, parece que, eu estava lendo uma pesquisa que a Nike, ela hoje arrecada muito menos em venda de Nike, porque o aplicativo da Nike ele é utilizado por uma série de corredores que medem sua performance pelo aplicativo, e o aplicativo tem, portanto, na sua memória, os dados de performance dos maiores corredores do mundo, e que são dados valiosíssimos no mercado de dados, né, que é outra dimensão ainda da valorização que não está inserida no trabalho material da fábrica, concreto. Tudo isso passa por quê? Passa por um trabalho que é científico, cognitivo, comunicacional, afetivo, uma série de atributos que não se separam do trabalhador. Então, essa é uma primeira contradição que traz essa nova forma, essa modificação do capitalismo que aconteceu a partir dos anos 70, que alguns chamam de capitalismo cognitivo, que está justamente no fato do produto do trabalho não se separar daquele que produz, do trabalhador. Isso acontece, na verdade, de uma maneira que desafia o capital, mas é claro que o capital vai introduzir novos cercamentos, que são justamente esses cercamentos da propriedade intelectual, de não deixar que aquele conhecimento saia da empresa, mas isso escapa por algum lado, né? Hoje em dia, por exemplo, eu fico muito surpresa quando baixo alguns filmes, e quando eu baixo alguns filmes e vem com aquelas legendas que são colocadas por pessoas, por coletivos anônimos, que a gente nem sabe quem são, mas que eles têm um trabalho louco. Já imaginaram o que significa legendar um filme inteiro? Eles têm um trabalho louco, é um trabalho sensacional, comunitário, livre, gratuito, que eles estão fazendo para todo mundo. Obviamente, aquelas pessoas devem trabalhar com isso. Devem trabalhar com isso para uma empresa e dão uma sabotadinha e, né, colocam um filme disponível com uma legenda com um nome lá, né, Sub-Legends, uns nomes muito loucos assim, de coletivos de legenda que acabam surgindo na net, a gente não sabe como. É a mesma coisa com livros, né, enfim. Então, a gente vê que isso escapa, mas há uma série de novos cercamentos para poder criar um novo monopólio da informação, que é mais difícil de controlar, justamente porque a valorização do capital hoje passa pela informação. Passa, então, por esses atributos que não são mais cercáveis, né? Que não são mais atribuíveis, assignáveis, que não têm um contorno em um espaço-tempo determinado. Onde é que se faz esse trabalho? Um trabalhador criativo do departamento de propaganda da Nike, ele não trabalha lá. Em geral, ao contrário, né? Quanto mais criativo ele é, mais ele trabalha, sei lá, andando de bicicleta por aí, com seu laptop. Né? Então, esses trabalhos são trabalhos que não se concentram em um local, nem em um tempo determinado. Como é que fica o salário? Eu pergunto. Já que o salário era justamente a medida de um tempo. A medida do tempo que o trabalhador utiliza para produzir, para trabalhar o equivalente aos materiais de subsistência de que ele necessita para reproduzir sua força de trabalho. Era isso o salário, né? Então, é medida em função do tempo. Como fica o salário agora com esse tipo de trabalho? Não se sabe. Para a gente não achar que essa questão que eu chamo, né, isso eu que estou introduzindo aqui essa nomenclatura, de crise da medida, né, o trabalho passa por uma crise da medida, não há mais como medir esse trabalho que a gente faz, até porque é um trabalho que não é só a pessoa que ganha por esse trabalho que faz, é um trabalho que todo mundo faz. Então, muitas vezes a gente vê, poxa, eu já vi essa ideia circulando por aí, mas o cara da propaganda foi aquele que pescou e que vai colocar aquela ideia na marca e que vai até ganhar por ela, mas que, na verdade, é uma ideia que todo mundo contribuiu, de certa forma, para aquela ideia. Por isso, essa questão do direito autoral é tão concentradora, né? Porque, na verdade, está todo mundo inventando ao mesmo tempo. Mas, para a gente não achar que esse trabalho, desse novo tipo, que implica uma crise da medida, que não é feito no espaço-tempo determinado para o trabalho, é um trabalho só glamouroso do âmbito da propaganda, do âmbito do trabalho criativo e etc., eu posso dar vários outros exemplos aqui de trabalhos
que também são executados de um modo que não pode ser medido, que são os trabalhos chamados invisíveis, e que também desafiam a relação salarial e que também desafiam a medida que possibilita a relação salarial. São todos aqueles trabalhos de uma área que a gente pode chamar de reprodução social. Né? Então, essa era uma outra característica do trabalho tradicional, do trabalho industrial, que o domínio da produção e o domínio da reprodução eram distintos. Ou seja, a produção se dá na fábrica. O trabalhador ali produz. Fora da fábrica, na família, na escola, no hospital, né, em todas as instituições da reprodução social, ele vai reproduzir a sua força de trabalho. Ou seja, ele precisa manter sua força de trabalho operativa, forte, produtiva. Né? Se ele não tiver esses cuidados fora, na família, na casa e etc., ele não vai ter força para trabalhar no dia seguinte na fábrica. Ele precisa se alimentar, ele precisa dormir, ele precisa fazer alguma atividade física, ele precisa se alimentar, precisa ser cuidado, precisa, enfim, uma série de coisas. Descansar, o quê? Transar. Não, então, foi bom você falar isso. Porque quem é que faz esse trabalho, gente? Em geral, tradicionalmente, quem eram as responsáveis pelo trabalho de reprodução social na família? As mulheres. E era um trabalho não remunerado, que as mulheres faziam de graça. Então, isso tem uma série de pensadoras marxistas feministas que têm apontado isso, que são pensadoras do âmbito da reprodução social. Uma delas eu gosto muito, é a Silvia Federici, e ela tem um enunciado muito impactante. Ela tem um livro escrito em inglês, porque ela é italiana, mas ela mora nos Estados Unidos, e o livro se chama assim: They say love, we say unwaged work. Ou seja, eles dizem amor, nós dizemos trabalho não remunerado. Ou seja, depois da Revolução Sexual, digamos, quando uma parte muito pequena das mulheres conseguiu ir trabalhar fora, né, esse trabalho da reprodução social, como é feito no Brasil, é feito por quem? Por mulheres negras, exploradas, que dormem, que... etc, 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 numa situação das empregadas domésticas que a gente está cansado de conhecer aqui. Ou seja, o trabalho de reprodução social é um trabalho feito por mulheres e negros, em geral, um trabalho não pago, invisibilizado e naturalizado como afeto, que é um trabalho que também é feito no cuidado dos idosos, por exemplo. Hoje em dia, na Europa, é feito por imigrantes que têm agências de cuidado de idosos de imigrantes. Então, são uma série de trabalhos do âmbito da reprodução social que também colocam em xeque a relação salarial, porque são trabalhos que foram sempre a imagem da escravidão dos negros, trabalhos não pagos, trabalhos gratuitos, né? Então, esse trabalho, que é um trabalho precário, que é um trabalho desse âmbito, eu diria, dos cuidados, que é um âmbito que se torna também cada vez mais importante na sociedade contemporânea, até porque as pessoas estão envelhecendo mais, estão adoecendo mais. Então, todo esse âmbito da reprodução social é um âmbito de trabalhos, de serviços, de cuidados, que é invisibilizado enquanto tal na relação salarial. Não à toa, a Silvia Federici, que eu citei, e essas feministas, elas fundaram, nos anos 70, um movimento social, político, muito forte, que ficou muito conhecido em alguns países, que era o movimento de salários para o trabalho doméstico. Ou seja, esse trabalho que a gente faz de forma invisibilizada, que a gente receba por ele. Né? Então, foi um movimento muito forte que justamente procurou tornar visível alguns trabalhos invisíveis. Então, esses são vários exemplos que eu estou dando aqui, somente para mostrar o quanto, mesmo que haja alguns exemplos já na história, mas isso se intensifica na sociedade contemporânea, os tipos de trabalho que são majoritários e que acumulam mais valor e que causam os maiores problemas sociais na sociedade contemporânea são os trabalhos que desafiam a relação salarial e que trazem em sua definição mesmo a crise da medida, né? Que é essa crise da medida do quanto se trabalha.
Ninguém sabe mais hoje quando a gente trabalha e quando a gente para de trabalhar. A sensação que todo mundo tem é que a gente trabalha o tempo todo, né? Então, é isso que eu chamo dessa crise da medida. Bom, então, isso tem uma série de consequências, essa crise da medida, que é uma consequência, né? Parece que é um pouco abstrato o que eu estou falando aqui, mas vou tentar ainda tem uns 5 minutinhos. Né? Não, tem. Tá. Então, eu vou tentar agora mostrar as consequências disso para os movimentos, porque o que acontece? Essa crise da medida, essa crise da relação salarial, né, que é uma crise do valor, que é uma crise no próprio cerne da relação capital-trabalho, ela coloca em xeque uma série de preceitos dos movimentos sociais e das garantias e das proteções sociais que estão intimamente relacionadas com isso, ainda que muitas vezes a gente não enxergue. Né? Um exemplo é justamente o estado de bem-estar social. Porque o estado de bem-estar social, como a gente sabe, surgiu após a Segunda Guerra Mundial como um pacto que junta uma série de elementos. Um dos elementos é a tradição das lutas dos trabalhadores, do movimento operário. Outro fator é a guerra, né, que é impossível esquecer, que era um momento de reconstrução, e na Europa foi o esforço de guerra, do pós-guerra, de reconstrução, que fez com que se pudesse fazer esse pacto. E um terceiro elemento, que era a ameaça colocada pela União Soviética e o fato de que o capitalismo tinha que ceder em alguma coisa para evitar que aqueles trabalhadores ficassem muito tentados por aquele projeto, que era um projeto real apresentado pela União Soviética. Nós não temos mais nenhum desses elementos. Se nós não temos mais nada disso ameaçando, por que vai ser mantido o estado de bem-estar social? E mais, o estado de bem-estar social, ainda que em muitos teóricos, como um dos maiores influenciadores do estado de bem-estar social, que foi o William Beveridge, que fez um relatório na Inglaterra logo após a Segunda Guerra Mundial, ainda que ele defenda um estado de bem-estar social em que a proteção social seja universal, ou seja, não seja a partir da contribuição direta do trabalho, em todos os seus textos a gente encontra a perspectiva do pleno emprego e do emprego fordista, industrial, como condição sine qua non da manutenção do estado de bem-estar social. O que pode manter o estado de bem-estar funcionando é uma sociedade salarial, do pleno emprego. É ela que pode financiar o estado de bem-estar social. E isso está muito claro no texto do Beveridge, que, aliás, era um liberal, e que diz que as garantias sociais não devem prejudicar a possibilidade de ganho do trabalhador. Ou seja, a garantia social é algo para garantir a reprodução da força de trabalho, que esse trabalhador esteja apto, esteja bem, esteja forte, para que ele vá para a fábrica, trabalhe, ganhe o salário, e esse salário, na relação capital-trabalho, contribua para o financiamento do estado de bem-estar social. Ou seja, ele é intimamente dependente de uma sociedade salarial. Aproveitando aqui o termo de um sociólogo francês, o Robert Castel, que fala exatamente disso, da sociedade salarial. O que entra em crise nos anos 70 é justamente a sociedade salarial e, com ela, os preceitos, os fundamentos e a possibilidade de financiar o estado de bem-estar social. É essa situação que a gente só vê se agravando desde então, em temporalidades distintas, dependendo dos países, né? No Brasil, a gente teve um momento reformista, né, nos últimos 10 anos, mas, na verdade, agora o que a gente está vendo é que a gente está dentro de uma tendência mundial de desmonte do estado de bem-estar social. Né? Isso tem uma série de consequências para a esquerda, evidentes. Né? Eu diria que tem uma consequência do ponto de vista da organização política, porque é claro que o enfraquecimento da sociedade salarial, a transformação da natureza do trabalho, enfraquece as organizações políticas tradicionais da esquerda, os sindicatos, alguns movimentos sociais, os partidos políticos que são dependentes de sindicatos, como a gente viu aqui, o caso do PT, é um partido político que nasceu do novo sindicalismo, né, dessa época. Então, a gente tem um enfraquecimento dessas instituições, porque hoje, por exemplo, quando a gente diz vamos fazer uma greve geral, por que a greve geral não pega? Pega, né, uma parcela muito pequena. Não, muito pouco.
Muito pequeno, eu discordo, acho que foi muito pequeno. É muito pequeno por quê? Porque os trabalhadores que se sentem representados pelo sindicato, que estão efetivamente sindicalizados, é uma parcela muito pequena do conjunto dos trabalhadores. A maioria dos trabalhadores não está sindicalizado, não se vê representado por sindicato nenhum. Porque eles têm uma relação de trabalho informal, parcial, flexível, precária, invisível, não paga, não reconhecida na relação salarial. Aqueles trabalhadores que hoje se veem representados por sindicatos fortes, capazes de mobilizar uma grande parcela da população, são a minoria absoluta do conjunto dos trabalhadores. Então, a gente tem um problema aí para a mobilização e para a organização política. Um problema. Outro problema é um problema de agenda. Né? Então, tem esse problema da mobilização, esse problema da organização, tem um problema de agenda, porque a esquerda muitas vezes se vê numa posição defensiva de ser contra tudo e de defender apenas o que já está, sendo que o que já está, a gente já viu que é parte de um mundo que está sendo modificado. O que a gente tem a propor para esse novo mundo pós-salário? Para esse novo mundo em que a relação de trabalho se modifica a ponto de desafiar a relação salarial, para um mundo dominado pelos serviços em que a automação, a robotização e etc. vão substituir grande parte dos trabalhos humanos. Quais são as propostas afirmativas que a gente tem na esquerda para esse mundo? Em geral, a gente está numa postura defensiva, de dizer não ao desmonte, ok, nós concordamos que tem que ser uma sociedade baseada na solidariedade, mas o que significa a instituição de novos direitos sociais, de uma nova proteção social, de uma nova solidariedade em uma sociedade que não é regida pela relação salarial, que era aquela que permitia o estado de bem-estar social. Então, aí a gente tem um segundo impasse. E um terceiro impasse, que são das formas de luta propriamente ditas. Como eu já coloquei aqui, a questão da greve, por exemplo, é uma forma de luta muito tradicional da classe trabalhadora, mas que hoje em dia fica parcialmente debilitada por essas transformações do mundo do trabalho. Né? O que significa uma greve do setor de serviços? Já que o setor de serviços é dominante, uma greve do setor de serviços é uma greve que afeta diretamente a população. Então, era preciso que a população tivesse a favor da greve, o que a gente vê que não é bem assim que acontece. É exatamente a situação, a gente tem contradições como essas que a gente vê na universidade, em que, quando os professores fazem greve, a gente prejudica os estudantes, que hoje na universidade são pobres, negros, a maioria, porque tem cotas, né? Hoje em dia a composição da universidade é muito diferente, que tem uma relação muito orgânica com a universidade, fazem parte de movimentos, participam de coisas na universidade. Então, a gente esvazia a universidade, esvazia esse serviço, que é aquele que a gente tem um contato direto com essa população, que é uma população, inclusive, que acabou de entrar na universidade. Então, a gente esvazia isso e a gente faz o quê? A gente aproveita para terminar aquele artigo, né, Medrano? Para terminar aquele artigo que está atrasado, e para ler aquela tese, para publicar aquele artigo com o aluno, que é o quê? Que é justamente o trabalho que é mais valorizado pelo capitalismo contemporâneo e que é medido pelo fator de impacto, pelas revistas que são publicadas pelas grandes corporações editoriais internacionais, pelos rankings. Então, hoje, essa medida desse trabalho cognitivo, comunicacional, afetivo, é feito pelos índices das finanças, que extrapolaram o mundo das finanças econômicos e que estão em uma série de espaços, inclusive na universidade, quando a gente fala de fator de impacto, de ranking, etc., é isso. São métodos de avaliação e medida desse trabalho que não pode ser medido pelo tempo de trabalho. Então, a gente está deixando de fazer um trabalho de serviços de contato direto com a população para valorizar um trabalho que é aquele mais valorizado pelo capitalismo contemporâneo. Então, a gente está dedicando mais à valorização capitalista contemporânea do que aos nossos estudantes na universidade. Ou seja, uma série de contradições desse tipo de luta, né, que é a greve, ou seja, o que significa parar de trabalhar quando a gente não sabe mais qual é a fronteira entre trabalhar e não trabalhar.
quando a gente não sabe mais que tipo de trabalho ou que dimensão do nosso trabalho é aquela que está mais contribuindo para a valorização capitalista. Então, também traz um impasse do ponto de vista das formas de luta. Então, eu acho que isso, para dar esse exemplo, de que as transformações do mundo do trabalho têm impactos decisivos das organizações, quanto da agenda, quanto das formas de luta da esquerda. Ou seja, não é à toa que a esquerda esteja passando por essa fragilização que a gente está vendo no mundo contemporâneo. E para não terminar de um jeito muito pessimista, eu sou, ao contrário, eu sou bastante otimista, mas eu acho que a gente tem que retomar essa questão do princípio e pensar o que são novos movimentos sociais, quais são as novas agendas e quais são as formas de mobilização adaptadas a esse mundo. Não ao século XIX, ao tempo do Marx, mas ao século XXI, ao nosso tempo. Então, o desafio que a gente tem pela frente é grande, mas, ao mesmo tempo, é muito animador, porque significa uma reinvenção de uma série de instrumentos que a gente não tem mais disponíveis na nossa frente e que vai ser preciso investir. Então, é um pouco essa minha proposta. Passou pouquinho, bem pouquinho. Bem pouquinho. Bom, vamos depois dessa intervenção inicial instigante, vamos ao nosso debate. Quem é que gostaria de fazer perguntas? Eu. Tá. Maria Luísa falou 1 segundo antes de você. 1 segundo antes, tá bom? Não, onde é que está a política na sua questão, na sua tese? Você quer ir? Na sua hipótese? Pode demorar, Porque hoje eu estou achando, minha sugestão. Assim, hoje, a gente está com um pouco mais compacto e tal, então acho que dá para fazer um por um. Tá? Dá, né? Mas olha só, quando a gente está falando de organizações, de formas de luta, isso é o cerne da política, Se faz política com que organizações? Essa que é a nossa pergunta. Que tipos de movimentos sociais a gente pode... Com que movimentos sociais a gente pode contar hoje para fazer política? A minha pergunta não veio a partir do final da sua fala. A minha pergunta veio a partir de toda a fundamentação para se chegar a essa ideia de política. Onde é que está a política, nessa argumentação muito sólida, muito consistente, baseada num princípio absolutamente econômico, em que o capital é a questão, mas eu não vejo a política aí. E quando você diz assim, como é que se faz greve numa universidade se você então deixa de atender ao seu, eu vou usar uma palavra pesada, ao seu cliente, que é o estudante, então você vai romper os laços com ele? Não. Onde é que está a política? Quando você faz uma greve, eu entendo que greve é uma manifestação absolutamente política. Então, essas considerações, a minha questão é a partir das considerações, que são absolutamente, estão me soando muito, digamos assim, eu estou sendo muito cuidadosa nas palavras, porque aí eu estou vendo de um ponto de vista acadêmico mesmo. Por isso que eu estou falando com você, nós somos da academia, a gente tem... Então, eu senti falta. Mas onde é que está a política no Marx para você? Não tem política no Marx? Só tem. Então, só tem. Mas a política no Marx se faz a partir da caracterização do trabalho. É porque ele pensa a relação capital-trabalho que ele vai postular um sujeito político como a classe trabalhadora. A questão do Marx é em cima do capital. A gente tem que ir em cima do capital com a política. É a relação capital-trabalho, a questão do claro, Marx. Só que o que eu sinto é um privilégio muito forte da questão do trabalho, e aí está me faltando a política, está me faltando essa postura. Mas o trabalho no Marx é que fundamenta a política. A política no Marx é luta de classes. Luta de classes entre classe trabalhadora. A classe trabalhadora é definida a partir da relação capital-trabalho. Claro. As classes em conflito
são definidas a partir da relação capital-trabalho. Pois é, e o que está me faltando assim, nessa dissertação, não é? É isso, quando se diz, então eu não estou atendendo ao meu cliente a fazer uma greve numa universidade. Não é questão de atender o cliente, não foi isso que eu disse. Eu disse que a gente não está afetando o capital. Quando eu paro de dar aula na graduação, eu não estou afetando o capital. Ao contrário, eu estou contribuindo para o capital, porque eu continuo escrevendo meus papers. E os papers são aquilo que contribuem para o capital na contemporaneidade. Você não escrever os papers. Não, sim, não é isso que acontece na prática. Ué, mas então onde está a política? É isso que eu estou falando. Então tem que se fazer um trabalho político. Não é? Então, é nesse lugar de recuo, é isso que está me assustando. Né? Esse lugar de recuo. Mas na prática não é assim. Então a luta tem que ser na prática. Olha, não dá para escrever o paper. Aquilo, quando o Lenin chegou lá em cima e falou, olha aqui, vamos parar com esse negócio de esperar a reunião da convenção dos sovietes, não é? Porque está na hora de fazer o negócio. Né? Então é isso que eu estou achando. Cadê a política? Na prática não é o que acontece. É a luta. Tá, vamos fazer o seguinte. Você quer terminar a sua colocação, Maria Luísa? Já coloquei. Já colocou. Tá bom. Só uma inquietação. Tá. Então, Não, já respondi. respondeu, né? Já respondeu. Tá bom. O Ronaldo, depois o Marcelo. Boa noite, bem com você? Tatiana, uma pequena pergunta, coisa rápida. Eu sempre sou rápido, não costumo demorar. Acontece o seguinte, as qualificações hoje dos professores, em geral, estou falando em termos de Brasil, não estou falando em termos de Brasil mesmo. Essas qualificações hoje, tá? Elas estão muito, você me desculpe, elas estão muito pobres em termos de ensino. Tá? Eu vejo isso hoje, tá? Nesses meus poucos 36 anos de jornalismo que tenho, e de cinegrafia e fotografia. A minha pergunta é muito simples. Eu queria saber qual a tua opinião hoje sobre as nossas qualificações atuais, tá? E o que nós podemos esperar para os futuros. E isso com raciocínio também de Lisângela Maciel. Tá? Obrigado. Os professores? Bom, eu acho que sim. Tem um problema fundamental hoje, né? Na questão da qualificação dos professores, do investimento, inclusive na formação de professores, mas também na valorização salarial dos professores. Eu acho que é um âmbito fundamental e que, inclusive, se mantém, né? Inclusive, mesmo dentro disso que eu falei, da questão do bem-estar social, que afeta uma série de proteções sociais, de direitos, de serviços e etc., eu acho que no caso da educação é particular, porque eu acho que no caso da educação não afeta, porque a educação ela continua sendo tão central, tão estratégica para a sociedade do conhecimento, que, ao contrário, eu acho que é um domínio de valorização e que é percebido, inclusive, como tal pelo capital. Não é à toa que há uma disputa pelas instituições de educação hoje, né? Justamente porque é um domínio de valorização que eu acho que, inclusive, é percebido assim. Marcelo. Tatiana, eu fui sindicalista boa parte da minha vida. Fui trabalhador da Vale do Doce, fui dirigente da CUT. E uma das coisas que a gente percebeu nesses últimos anos é o crescimento do setor de serviços, mas também é um crescimento do setor de serviços e um assalariamento de parcela dos trabalhadores que não era assalariado. Né? E parcela de trabalhadores que passaram a ser contratados em grande quantidade, que antes não existiam, por exemplo, na Contax, que são centenas de milhares de trabalhadores que não existiam antes, e todos assalariados. A gente viu o crescimento de setores como, por exemplo, a universidade privada, que cresceu exponencialmente e são todos trabalhadores assalariados. Eu tenho muita dúvida, a sua tese é uma tese que muita gente defende, mas eu tenho muita dúvida sobre ela. Porque, por exemplo, o setor de serviços, para as empresas, o que aconteceu em muitas empresas, tanto na Vale do Rio Doce quanto nas empresas de automóveis, foi que parcela do que era dentro da fábrica saiu de dentro da fábrica e passou a ser contratado fora como serviço autônomo. Mas antes, lá atrás, quando o Lula era presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC, tinha 40 mil trabalhadores na fábrica de São Bernardo, se fazia tudo lá dentro, desde o torno, e muita coisa passou a ser subcontratada.
E passou, inclusive, a ter fábrica, que tem dentro da fábrica várias empresas trabalhando para a fábrica mãe. Então, eu não tenho certeza se houve um crescimento do trabalho não assalariado. A impressão que eu tenho é o contrário, que houve um crescimento do trabalho assalariado. Mas uma parcela grande da classe trabalhadora, que era mais fácil de organizar, vamos dizer, tinha uns 40 mil operários lá da Volks, todos funcionários da Volks, todos com contrato anual, que passou a ter que negociar com muitas empresas diferentes. Isso dificultou muito o trabalho do sindicalismo. Fora isso, houve, não só no Brasil, menos no Brasil, porque de lá para cá, com o crescimento, com a democracia, que depois o crescimento do PT, da CUT e tudo mais, de uma certa maneira melhorou o cenário. Mas no mundo inteiro houve ataques generalizados ao direito de organização dos trabalhadores. Nos Estados Unidos, a taxa de sindicalização caiu de 40 e poucos % para 10%, sendo que no setor privado é ainda menor. Mas lá tem right to work. Lá o sindicato para se organizar tem que participar de uma eleição e tem que ser com 50% mais um dentro de uma fábrica. Lá tem o que eles chamam de scabs, que é o cara que vai... Aqui não tem isso, mas lá tem. O cara que é contratado para sair na porrada, bater nos trabalhadores para não ter greve. E isso na Europa e em um outro país também aconteceu. Então, eu acho que a diminuição do peso dos sindicatos tem um lado político muito forte. Muito forte. E eu tenho dúvida se o trabalho assalariado realmente diminuiu ou se mudou o setor que ele está, sem tirar o papel da fábrica. Porque eu continuo vendo, talvez eu seja até conservador, continuo até vendo que dentro da fábrica é o setor industrial que é o setor que move uma economia. Isso mesmo nos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos, se você olhar o que tem acontecido nos últimos anos, um crescimento de novos setores fabris que não existiam. E mesmo a subcontratação na China não deixa de ser isso. Não existia a China do tamanho que é há 20 anos atrás. Tem mais de 200 milhões de operários na China. Então, se você pegar a quantidade de operários do mundo... Então, isso por um lado. Eu estou dando minha opinião, que é, de certa maneira, uma crítica à sua visão. A outra é sobre, quero defender o seu direito de greve. Eu quero abordar de outra maneira a greve no setor público. A greve no setor público é a greve dos fundos públicos. A greve no setor público não é a greve para disputar a mais-valia do capitalista, mas é uma greve que disputa os fundos públicos. Então, o fato de uma universidade ter R$1 bilhão de orçamento, ou R$1,5 bilhão de orçamento, claro que depende de como esse dinheiro é gasto, mas é uma disputa pelos fundos públicos. Fundos públicos que são consequência de uma arrecadação fiscal que é feita em cima do que a sociedade produz. O que a sociedade produz continua achando que é a partir da força da indústria, da força dos setores de ponta da economia, que produzem mais-valia, que produzem excedente e que podem ser numa greve, né? Então, quando você faz uma greve, mesmo que afete a vida das pessoas, e aí, vamos dizer assim, aí é uma questão política, como uma greve é feita. Aí é uma questão política, o fato de vários, por conta das características do setor público no Brasil, uma greve de 1 ano poder ocorrer. Aí é muito mais uma forma de agir do movimento sindical. Mas como a gente afeta quem gere o fundo público? Não, você faz uma pressão política. Como? Mas parar faz pressão política neles? Claro que faz, porque... Claro que faz. Claro que faz uma pressão política. Não. Mas agora, olha só, agora, Jeito a UERJ entrar em greve, o Pezão dá um sorriso daqui a aqui. Ele não vai ter nem o ônus de fechar a universidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que tem. Não tem. A UERJ, por exemplo. Quando eu faço greve, eu quero pressionar o governo. A UERJ, é claro que... Porque formas de luta, greve e formas de luta são decisões políticas. Não existe greve nem numa fábrica que tem que ser feita em qualquer cenário. O patrão, às vezes, pode usar uma greve
para demitir trabalhadores. Não, mas o que eu estou perguntando é o seguinte, Então, eu na estou falando, por fábrica... exemplo, a greve na UERJ. Mas olha só, mas na A fábrica, quando greve você na para UERJ. de trabalhar, você afeta o patrão. Eu estou perguntando, Não. como no serviço público a gente afeta o patrão quando a gente Você faz- pode fazer uma greve numa fábrica e ajudar o patrão. Dependendo do cenário econômico que a empresa ok. estiver vivendo. Tá bom, mas, Então, no mas caso da como, UERJ, mas por como exemplo, fazer uma greve no No serviço caso da público UERJ, e então vou dar um afetar exemplo da o UERJ. governo? Como? Quando estava bombando a situação da economia brasileira e da economia fluminense, quando havia uma arrecadação portentosa no estado do Rio de Janeiro, os royalties, o petróleo a $120, uma greve na UERJ era uma greve inteligente, porque ia disputar parte da distribuição desses fundos públicos. E a No disputar momento, pressionando quem? pressionando o governo, porque isso Greve pressiona não pressiona o governo política. Não, Tatiana, me desculpe, greve na mas universidade política, não pressiona. política funciona da seguinte maneira. Não pressiona. Você tem representantes eleitos que definem o orçamento. Se você tem uma greve política na universidade, você vai interferir na votação Não. que esses representantes vão ter. Claro que vai. Interfere. Bom, essa é a minha opinião. Tá bom, Marcelo. Você quer comentar? Continuar comentando? Não, tem. sobre, Depois... sobre a greve eu já comentei, mas tinha a outra questão anterior. Na outra questão anterior, tem muitas pesquisas sobre esse assunto, né? O que as pesquisas mostram é que, hoje mesmo, o pessoal estava mostrando lá essas pesquisas, é que os trabalhos assalariados que se mantêm tem duas coisas. Primeiro, esse trabalho, o custo desse trabalho caiu muito, ele se precarizou muito, porque na competição internacional ele tem que competir com o custo de trabalho na China, que vai... Que aumentou o salário médio. Eu tive acesso a essas pesquisas que você está falando. É interessante você detalhar um pouquinho isso. É o seguinte, então, você está dizendo o seguinte, que... Fala no microfone. Você está dizendo, em outras palavras, que cresce as atividades que não são atravessadas pela relação salarial. A relação salarial se enfraquece. Seja porque os empregos O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer grosseiramente. eles são precarizados, grosseiramente. eles têm custo muito baixo. Grosseiramente. Quer dizer, então, se não é salário, qual a forma que existe de pagamento para esses setores? É dar direto. Renda? A renda direto, a renda universal, por exemplo. Eu defendo a renda universal. Não, o que você defende eu entendo. Isso é outra coisa. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou falando na relação capital-trabalho. Relação capital-trabalho. O que a gente defende não tem a menor dúvida. Como você levantou o grande seguinte. parte do trabalho que a gente faz é um trabalho que não pode ser Estatisticamente. medido na relação Não, salarial. você está falando outra coisa. Você está dizendo o seguinte, que tem uma parte do trabalho, da composição interna do trabalho, que não é remunerado. Eu concordo plenamente com você. Os economistas já dizem isso, inclusive, já tem quem dissesse isso no final do século XIX. Dissesse o seguinte, que uma coisa é uma mais-valia absoluta, outra coisa é uma mais-valia relativa. A relativa sempre foi incapaz, insuscetível de tradução aritmética. Não sei se agora já tinha gente que dissesse isso, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu entendo o que você está falando. Você está falando assim, não dá para medir qual é o valor do trabalho na mais-valia relativa. E isso vai aumentando à medida, pessoalzinho. Isso vai aumentando? É justamente porque não tem a ver com a mais-valia relativa, tem a ver com a mudança que houve a partir dos anos 70. Com a configuração... O que tem a partir dos anos 70 que, em última análise, não radique no aumento, né, da intervenção da técnica sobre a composição orgânica do trabalho. Ciência e tecnologia sobre a composição do trabalho. É isso, ou não? Porque eu quero dizer o seguinte, você está dizendo que tem uma maneira, porque antes o cara trabalhava por... Como é que chama? Trabalhava por moradia, trabalho escravo, lá que os caras querem voltar. Né? O que eu estou dizendo é o seguinte, Não, eu estou falando, o governo Temer aí precarizou essa área. Né? Precarizou. Isso, na verdade, é só uma questão numérica mesmo. Que relações têm sido atravessadas por outras que não salário? É isso. Só isso que eu queria saber. Uber. Sim, Uber é sério. Saiu hoje no jornal, passou de 50 mil para 500 mil em um ano os motoristas. Todos os trabalhos intermediados. Além do Uber. Vou te dar vários exemplos. No setor de serviços, hoje, por exemplo. Grosso setor de serviços é com táxi, é o que ele falou. Grosso, Não. o avanço do setor de serviços, Pelo amor de Deus. estatisticamente, é isso. É o aumento do precariado.
olha só, Isso é medido aritmeticamente. O setor de serviços é a Amazon, é o Google, é o Facebook. Hoje em dia, quando a gente compra um livro na Amazon, a gente não vai mais na livraria e compra com um vendedor lá. A gente que está trabalhando, é o consumidor que trabalha. O consumidor faz o trabalho de comprar o livro. Isso quer dizer, mas 50 mil pessoas vão trabalhar na segunda sede da Amazon. Então, peraí, o ponto de vocês... Olha só, o ponto de vocês é que não há mudança no mundo do trabalho. Que o trabalho assalariado... muita mudança. O salário assalariado continua crescendo, Não, estou dizendo ele não o está seguinte, diminuindo. é que à medida que você tem aumento, você tem o contrário, você tem um aumento da exploração da força de trabalho. Mais precarizada ainda. Ok, Eu mas sei. E como- os salários baixam, os salários não estão acabando, os salários estão baixando de valor. Mas, é isso que está mas acontecendo. continua passando pela relação salarial, é isso que vocês estão dizendo. Sim. Que continua passando pela relação salarial. Pois é, as pesquisas A não mostram... ser que eu tiver robô. As pesquisas mostram que não é isso que está acontecendo. Por exemplo, tem uma pesquisa muito conhecida, feita em 2013 por Frey e Osborne, que mostra que o que está acontecendo é os trabalhos intermediários estão sumindo, desaparecendo. O que está acontecendo é que há trabalho ou muito bem remunerados e muito qualificados, ou muito mal remunerados e muito pouco qualificados. Então, a precarização tem a ver também com o fato de que esses trabalhos intermediários estão sendo substituídos pela tecnologia. É isso que as pesquisas mostram. O movimento já existe desde o século XIX, é isso que estou falando. A mais-valia relativa, o aumento da mais-valia relativa já era isso. Mais-valia relativa, Entendeu? isso é outro Aumenta a fenômeno. introdução de ciência e tecnologia, já está em Marx, inclusive. Mas, gente, Tem mas nada de pelo amor novo, de Tatiana. Deus. Você vai me desculpar. Isso não tem nada de Pelo novo. amor O que de tem, Deus, o que olha, tem. vocês estão em negação, Olha só, sinceramente. o que tem de Eu acho que é um novo. problema psicológico. Não. Não, peraí. Vocês estão em negação. Olha só. Não, mas olha só, mas vocês estão... Não, a gente está discordando vocês só. estão argumentando sem Não dado tem problema nenhum. psicológico, não. A gente está Presta discordando de atenção. você Mas só. vocês estão Só isso. argumentando Aliás, eu não sem devia nem dado. estar fazendo isso. Eu só te fiz essa pergunta. Você me respondeu bem. Mas O Uber é vocês isso. estão argumentando sem dado nenhum. O que acontece hoje, estava lá hoje no seminário. O que acontece hoje é o seguinte: o tipo de tecnologia que se tem hoje, que é totalmente diferente da tecnologia do século XIX, não tem a menor comparação. Vocês trabalham de graça, é isso? Bom, posso falar agora? O tipo de tecnologia que se tem hoje substitui tipos de atividades totalmente distintas daquelas que eram substituídas pela tecnologia do século XIX. Se na tecnologia do século XIX você substitui atividades físicas, hoje você substitui atividades inteligentes. Então é claro que quando você substitui atividades inteligentes, você está substituindo por tecnologia uma gama de trabalhos muito mais qualificados do que aqueles que eram substituídos pela tecnologia no século XIX. Isso faz com que esses trabalhos estejam desaparecendo. Isso é uma outra coisa. É isso que as pesquisas mostram. Isso é uma outra coisa. Esses trabalhos estão O trabalho assalariado é sumindo substituído pelo quê? por essas relações que não passam pelo salário. Intermitência. São essas, você não consegue. Você falou uma, você falou Uber. Quer mais? Intermitência, tempo parcial, Isso é relação assalariada. Isso tudo é super exploração de força de trabalho que passa por salário. Sim. Claro que não, gente. Se ele trabalha por hora e ganha por hora. Ô, gente, mas se ele ganha por hora, isso não é salário. Claro que é salário. Não, claro que não. Não, mas isso é totalmente... Isso desafia totalmente a relação. No início da Revolução Industrial era salário hora, não tinha contrato de trabalho, Isso não tinha desafia acordo totalmente coletivo, não tinha nada disso. Ô, gente, olha só, o fato de que você... Mas ó, se a gente pegar pela definição da coisa, para ter salário, precisa ter um tempo de trabalho, concorda? Não, precisa ter trabalho. Precisa ter um tempo. O salário... Como você calcula o salário? Como você calcula o salário? O salário Não se hora, calcula mais Não salário. é pelo tempo de trabalho? Que não é mais, amigo. Desde a introdução da máquina, você não calcula mais por tempo. Isso é óbvio. Tá aí no capital, pô. Sou eu. Que não, no capital está lá escrito que é por O que tempo. houve foi a radicalização desse processo. Por quê? Porque você aumentou, veio aumentando do século XIX para cá, sucessivamente, na última onda. Isso aumentou muito, né? Introdução de ciência, tecnologia, produção. É isso. parte da solução Isso é a mudou. redução violenta. Mas é mais do mesmo. Mas o capitalismo, então, não mudou. Ele continua... Ele continua mudando.
Ele continua mudando. valorizando em Entendeu? cima da mesma relação do capital-trabalho. É isso que eu estou Essa dizendo. mudança política que você perfeitamente avaliou. Mas que tem foi- mudança. Que foi a década de 70, depois do fim da União Soviética, que O fim do lastro ouro. impactou Das maneiras de produzir também. impactou a economia e a política no mundo inteiro, que está tendo consequências que não pararam de... Ô, gente, mas a partir dessa crise, o capitalismo se renovou. Sinto muito. Não se renovou. Je suis désolée. O capitalismo se renovou. E o capitalismo se renovou. Mas o capitalismo se renovou. Dentro de uma... Enfim, mas o capitalismo se renovou a partir de uma valorização distinta da valorização que ele fazia antes. É isso que eu estou dizendo aqui. A valorização, o valor passa por outras esferas Nunca pelas passa por quais tempo, muito não tempo. passavam antes. Não, houve uma mudança. Se a gente não reconhecer que depois dos anos 70 houve uma mudança do capitalismo, a gente não vai conseguir enfrentar, é só Eu não isso. consigo entender como é É que uma mudança profunda. a Apple O capitalismo fez um hoje é igual, é isso que eu estou Nossa, dizendo, que o lá. capitalismo Eu hoje é disse igual. isso. Eu falei o seguinte, é que não mudou o Vão sistema. trabalhar nesse lugar dezenas de milhares de pessoas. Não é possível que sejam dezenas de milhares de pessoas com salário lá no céu. Não, São dezenas de milhares de pessoas que uma parcela majoritária é de gente que recebe uma remuneração salarial, mesmo que escondida, porque a remuneração salarial pode ser escondida. O cara vai lá, trabalha em casa e recebe um rendimento por isso. Não é o salário entendido como tal, mas é um salário, que é a remuneração pelo trabalho em função do tempo que você despende. Só que é pior, porque o tempo que você despende pode ser o dia inteiro. Nem mais ou menos essa porcaria. Então, ó, deixa eu só te fazer uma pergunta. Hoje, qual é a percentagem no Brasil, hoje, entre trabalho formal e trabalho informal? Bom, o trabalho informal é remunerado. Ou não? Mas vocês A gente está discutindo vocês aqui estão me se é atravessado pelo salário ou não. Mas vocês estão É só me dizendo que isso. salário informal é salário? Trabalho informal Que não. trabalho informal é Claro, salário? salário é contra a prestação de trabalho. Ponto. Isso não importa. Veja bem, isso não Estão me importa. dizendo que trabalho informal é trabalho assalariado. Qualquer trabalho que é remunerado, qualquer trabalho que é remunerado, pode ser mal remunerado, pessimamente remunerado, só não é remunerado, ou quando avança a ciência técnica e vai para a robótica, ou então a Olha escravidão. só, no Marx não é isso que se chama salário. Desculpa. Vamos ler lá e ver do que a gente está falando. Porque não é isso que se chama salário. Informal. É metade. Nós É vivemos- metade. Nós vivemos 3 anos de crise profunda. Nos 10 primeiros anos do governo do PT, o governo do presidente Lula, os 2 anos da Dilma, a participação do salário na renda nacional aumentou. O número de trabalhadores do setor informal aumentou. Depois da crise, é claro que isso diminuiu. Nós recuperamos um percentual ponderável da participação do salário na renda nacional e do número de trabalhadores formais. Inclusive porque houve uma gigantesca expansão do setor público, em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Então é verdade que diminuiu agora, que seja uma metade, que é uma característica do nosso país, inclusive. Não é uma característica do capitalismo. É uma característica Nos Estados do Unidos nosso está país. crescendo vertiginosamente o trabalho O informal. trabalho informal para você. Então, Tatiana, então, O que é o trabalho a informal? lógica seria a seguinte: se não tiver salário, eu já entendi a distinção perfeitamente. Se não tiver salário, trabalho for informal, não tem possibilidade de mobilização política, é isso? Tem que ser reinventada. A mobilização política vai passar por outras organizações, por outras formas de luta e por outros tipos de agenda. Por exemplo, hoje, eu acho que os sindicatos, a CUT, por exemplo, devia estar pensando em como incluir esses trabalhadores, os motoristas de Uber, os trabalhadores informais, os camelôs, devia estar Tipo de salário. isso deveria ser prioridade. Por quê? Sabe por quê? Porque se esses trabalhadores não se sentirem representados por ninguém, eles não vão uma seguir outra ninguém. questão, Tatiana. Não adianta dizer, ninguém se mobiliza. Eles não vão se mobilizar, ninguém representa eles. Quem é que representa hoje quem é Uber, quem é MEI? E não é para dizer só quem é camelô, quem é... Quem representa essas pessoas? Ninguém. Então fala assim, eu chamei minha passeata, ninguém foi. Ninguém foi porque está todo mundo
eles. Tatiana, mas isso é outra isso. coisa. Isso é certo. Outra coisa. Isso é outra coisa. Isso não é porque a relação salarial está diminuindo na sociedade. Mas é claro que é, isso não tem nada a ver com salário. Ô, gente, isso não tem a ver com a definição de salário do Marx. Na relação capital-trabalho, não tem a ver. Então é preciso a gente admitir isso, a gente pode chamar como a gente quiser. Pode Não até, é? vou chamar Salário de não é remuneração do trabalho? Não, não é isso que está no Marx, não. O que está no tá o Marx quê? não é isso. Eu- Tem a ver com a que eu li relação do Marx, eu li capital-trabalho. uma parte diferente do Não é seu, isso. mas tudo bem. Então, sabe por quê que é importante a gente admitir? Porque isso tem uma série de consequências, como eu acabei de mostrar. Tem uma série de Posso concordar com as consequências. consequências que você falou e discordar. O Robert Castel, por exemplo, ele diz lá, ele é um sociólogo de esquerda, muito reconhecido, não é nem da linha da renda universal, por exemplo, que já é um pouco mais avançada e tal, que eu também gosto, nem é. A universal é uma proposta pessoa- ótima. Ele é até uma pessoa mais careta nesse sentido. Ele fala lá, a crise do estado de bem-estar social dos anos 70 se deve ao enfraquecimento da sociedade salarial. É um termo dele, sociedade salarial. Se a sociedade salarial se enfraquece, não tem como sustentar o estado de bem-estar social. Mas eu concordo Vai com ser você preciso que repensar. A sociedade salarial se enfraqueceu. Não Não dá significa que o trabalho assalariado diminuiu o peso na sociedade. Não dá para fazer política, então, com esse... Deixa eu só propor aqui pra gente. Tem um companheiro ali que quer falar. Tá pedindo falar um tempão. Alícia, meu Deus. Fala. Não, eu fui presidente do Sindicato dos Professores da Universidade da Bahia. E também participei da ANJUS. E, na verdade, por exemplo, as nossas greves que deram mais certo foram as greves com os estudantes também. Ou seja, o que eu quero dizer, e que aí eu concordo muito com o que ela diz, é o seguinte: o enfraquecimento maior dos sindicatos, a meu ver, é porque principalmente eles se afastam da produção, eles se afastam do objeto, do ambiente de trabalho. Eles passam a ser elementos que não estão lá, percebe? Então, eles passam até a não compreender as situações que acontecem dentro das próprias fábricas. Então, isso eu estou dando um exemplo porque eu concordo com ela que as relações mudaram muito. Algumas coisas são preservadas, outras não. E se a gente não tem, enquanto esquerdas, enquanto lideranças, enquanto qualquer coisa assim, alternativas para estar junto dos trabalhadores, quer dizer, se ele não tiver novas formas de chegar a diversas maneiras como as pessoas estão se organizando em termos de trabalho, seja elas a forma remunerativa que for, não tem liderança. Nós estamos com uma crise de liderança porque a liderança está vivendo fora dos seus ambientes, quaisquer que sejam. Não existe mais liderança. Ela está pegando um aspecto, mas esse aspecto, se você ampliar, você vai chegar a todo mundo. Por quê? Porque as nossas lideranças hoje são muitas vezes só políticas e elas também estão fora do meio de trabalho. A maioria está fora do meio de trabalho. Porque ficaram, há uma dissociação das lideranças das questões reais. Talvez os professores sejam que estão mais juntos, porque nós somos os únicos que não saem da sala de aula por questão em sindicatos. Não saem. Eu não sei aqui, mas na Bahia a gente não saía. A gente tinha uma carga horária diminuída em função da carga horária no sindicato. Mas nem reitor sai da sala de aula. Nem reitor sai da sala de aula. Então você vive a realidade que está acontecendo ali. Mas a maioria dos sindicatos se afastou como liderança das suas bases. Quando você sai das suas bases, você não entende nem a questão remuneratória, você não discute isso. Isso que nós estamos discutindo aqui não está sendo discutido em lugar nenhum. É uma discussão privilegiada. Por exemplo, algumas coisas que eu acho que a Tatiana falou, e aqui não vou ter tempo para isso, eu concordo totalmente. Outras eu tenho muitas dúvidas, mas não porque eu acho que elas não acontecem, mas porque eu não tenho meios ainda de entender isso exatamente. Eu acho que existe um mercado informal crescendo muito, o assalariado está cada vez menor. Eu não tenho condições de entender ainda como é que isso vai interferir em todo o movimento da economia, por exemplo. Eu não sei como é que o Estado vai conseguir, inclusive, ingerência sobre isso, porque eu não sei até que ponto, são coisas que
eu acho que a gente está vivendo uma queda de paradigmas muito grande e muita coisa a gente ainda não sabe mesmo. Agora, o que eu acho é que a gente não pode ser tão rigoroso nas nossas lições passadas, porque elas podem não dar muito certo. Eu acho que a gente tem que ser muito aberto para discutir essas coisas sem tanta certeza, sabe, das categorias. Porque essas categorias hoje, elas mudaram completamente. Claro que ainda existem núcleos muito fortes das categorias anteriores, mas elas estão em discussão. Elas estão em constante mudança. Transformação. Então, eu acho que tudo que a gente está discutindo são coisas a serem não tão, digamos assim, não tão rigidamente compreendidas ou não, mas como um assunto que a gente vai ter que lidar daqui a pouco. E o que eu acho mais importante da discussão que a Tatiana está trazendo é a questão das lideranças e dos movimentos, porque como você mobiliza hoje? As lideranças estão completamente afastadas das bases, não existe liderança nas bases, me diga uma que eu vou achar ótimo, não tem nenhum. As lideranças estão completamente afastadas das bases. E como é que vai ser? Como é que a gente enfrenta as questões que vem aí? Não tem. A gente não tem liderança concretamente nas bases, não tem. Porque houve uma elitização, digamos, política das lideranças que afastaram de suas bases. E ou aparecem as lideranças de base com outras mentalidades, ou nós estamos fadados, como diz a Tatiana e eu concordo plenamente, a não conseguir liderar mais nada. A gente não vai liderar coisa nenhuma. Não, concordo. Eu acho que é isso também. Eu acho importante um pouco esse momento de encarar uma indefinição, né? Eu acho que também a gente tem ficado um pouco muito preso a uma posição, e muito preso a uma posição vitimista às vezes, né? O que está acontecendo é uma crise por causa do inimigo externo, né? Aqui no Brasil, claro, é muito fácil a gente ficar nessa posição, porque teve o golpe, porque realmente tem uma corja aí absurda e tal. Mas se a gente olhar o que está acontecendo no resto do mundo, é uma crise muito mais profunda do que isso, né? Não é só porque a gente tem inimigos horrorosos que deram um golpe e que conseguiram, por meios não democráticos, tomar o poder. Não é só isso. Eu acho que é um pouco isso que eu estou tentando trazer aqui. É que tem uma crise mais profunda do que isso e que explica muitas das fragilidades que eu acho que a gente tem sentido. Quem não tem experimentado isso, né, hoje em dia, está em outro mundo. Assim, eu acho que eu vejo todo mundo reclamar e sentir uma fragilização, saber, meu Deus, como agir, porque nossas formas de ação não estão funcionando, porque a gente não consegue mobilizar, porque as pessoas não vão para a rua, porque ninguém se opôs, porque no fundo não houve um movimento realmente significativo da população contra o golpe. Eu lembro, eu estava naquela passeata de Copacabana, em que foram convocados as populações das favelas, tinha até uns grupos de funk, né? Que eu estava lá e falei, agora vai, né? Agora vai, os pobres vão protestar, poxa, finalmente eles foram tão favorecidos pelas polícias. Nada. Então, o Temer tem 97% de rejeição. Como é que não cai? Como é que ninguém vai para a rua? Ou seja, não é só, já sei, tem um monte de articulações, tem o dinheiro que ele paga, isso a gente sabe. Isso a gente sabe. Mas é claro que tem uma outra dimensão da mobilização que não está acontecendo. E aí eu acho que a gente tem que parar para pensar, porque é um problema mais profundo. Faltou política, Tatiana. Aí eu estou com ela, nos afastamos das bases, não fizemos política. Não ficamos junto com as bases, não pegamos aquele lumpesinato violento e não trabalhamos. Mas olha como a sua questão da política tem a ver com essa questão aqui. Não fazer política. Mas olha só. Você conhece a realidade da Venezuela? É assim, você entra, e até nós brincamos muito quando entramos lá, que a gente viu aquele monte de camelô e falou, eis a política do pleno emprego. Né?
A camelotagem é geral, porque o boicote é absoluto, não tem industrialização, só tem o petróleo. Está aí. De 22, 18 ganharam. Tem política. Aqui nós não fazemos, nós não fizemos, nós deixamos de fazer. Então, não vejo que... Acho que a questão da economia é muito importante, mas acho que mais grave que isso é que não teve política. E é isso que eu falo. Eu vejo, tradicionalmente, na história, inclusive, a política se fez a partir do trabalho. A gente pode até questionar, pode até dizer, não, hoje não é mais assim. Ok, mas historicamente, evidente, mas eu estou chamando isso de trabalho. Eu estou chamando isso de trabalho. Não, mas olha só, mas faltou política porque não se enxergou aonde está o trabalho. É exatamente isso que eu estou dizendo aqui. O fato de não se enxergar aonde está o trabalho e aonde está o trabalhador faz com que a política se fragilize, porque a política se faz a partir do trabalho. O sujeito da política é a classe trabalhadora, sempre foi. Então hoje a gente pode até dizer, hoje não é mais. Tem gente que diz, não estou nem chegando até aí, mas a política tem tudo a ver com o sujeito político. Agora, o sujeito político é o trabalhador. Acho muito sintomático que, logicamente, não precisa estar necessariamente na fala, que o Partido dos Trabalhadores não se chama Partido dos Operários, se chama Partido dos Trabalhadores. Né? Porque justamente a ideia era englobar toda esta massa, se estivesse ela onde estivesse, embora o surgimento tenha sido no chão da fábrica. Agora, acho que... Teve uma época que foi, depois deixou de ser. Mas é por quê? Porque aí parou de se fazer política. Isso. Mais alguém aí? O debate está bom, seria bom as pessoas se pronunciarem. Aqui. Eu tenho uma provocação. Tocando num assunto que ela mesma tocou, e percebendo que tem vários professores universitários e algumas pessoas até foram dirigentes se chama no Nordeste. Eu queria fazer uma provocação mais restrita, né? Que foram presidentes de organizações que se chamam associações, mas como corretamente você falou logo no princípio, você tinha sido presidente do sindicato dos professores da UFRJ, que na verdade ele não se chama assim, ele se chama Associação dos Docentes, e aí depois se espalhou pelo Brasil praticamente inteiro. Esse assunto, uma coisa que sempre me incomodou, vamos dizer assim, pessoalmente, é como que essas organizações de professores, supostamente são uma categoria de trabalhadores muito privilegiados, inclusive do ponto de vista intelectual, se transformou muito mesmo numa determinada época, a partir de uma determinada época, essas organizações se transformaram em sindicatos que são coisas absolutamente legítimas, mas eu vejo assim como uma das formas mais elementares, básicas de organização dos trabalhadores. E mais, sindicatos, no caso das universidades e de outros professores universitários, e no caso de outros setores do setor público, são sindicatos que têm uma... Primeiro, eu penso assim, e gostaria de ouvir um comentário sobre isso, que se transformaram em organizações corporativas. Chegou uma época que ficaram se tornando absolutamente corporativas. Tanto é que a crise da web, que eu concordo perfeitamente que a
o Hélio está vivendo uma crise absoluta, é uma coisa que raia a irresponsabilidade, mas no caso específico da UERJ, o sindicato dos professores, como também na UFRJ e no resto do Brasil inteiro, eles viraram umas organizações corporativas que faziam greve quando bem lhe estava na cabeça, e eu sei, porque eu via isso, um grupelho de 20 ou 30 pessoas, 40, tomava decisão com milhares de professores, alguns dos quais, como você mesmo mencionou, acabaram não seguindo essas greves. A gente mudou isso radicalmente lá na UFRJ com uma técnica muito simples. A gente botou uma urna. Então a gente faz a assembleia, discute, aí num certo momento abre a urna, a gente fica lá, os professores têm 3 horas para irem votar e votam na urna. Então, isso faz com que haja muito menos constrangimento, porque as assembleias são muito constrangedoras, os professores não vão porque têm medo, eles são agredidos. Então, acho que um fenômeno que aconteceu com esses sindicatos, que viraram sindicatos como seções sindicais do Andes, né? Então, o que aconteceu ultimamente foi que esses sindicatos foram totalmente aparelhados por grupos muito sectários, né? Grupos do PSTU, do PSOL, etc., e que nada contra essas organizações, eu voto nos parlamentares, inclusive, já votei em muitos parlamentares do PSOL, mas eu acho que essa estratégia do aparelhamento é algo que tem esvaziado muito esses sindicatos, né? E tem afastado os professores desses sindicatos. O que a gente tentou fazer na nossa gestão foi justamente reaproximar os professores, deu muito certo, os professores voltaram a se aproximar do sindicato, participavam para começar da eleição, porque antes não tinha nem chapa concorrente, eles nem iam votar. Na nossa eleição, foram 1.500 professores votando, sendo que antes, há 20 anos, há 15 anos, não tinha chapa concorrente e votavam 300 pessoas só, no universo de 4.000 professores ativos. Ou seja, a gente conseguiu retomar essa participação. Agora, na nova eleição em que a gente fez a sucessão, foram 1.300 e poucos votantes. Os professores participam das atividades, tem nem só assembleias, mas tem debates, tem uma série de atividades que a gente começou a fazer mais do interesse dos professores. E em relação à greve, o que a gente fez foi isso. A gente tinha muita insatisfação dos professores dessas greves decididas por 30, 40 pessoas no universo de 4.000 professores. Então, uma coisa que a gente fez foi colocar a urna e aí a participação aumentou e agora a gente fez... Votava mais gente, mas na verdade não chegou a ter... Teve uma greve só nesse período que foi puxada pelo Andes, mas que a gente foi contra, a UFRJ derrotou de lavada com uma votação muito expressiva na urna, umas 600 pessoas mais ou menos votaram e derrotaram a greve. Depois, fora essa greve que a gente derrotou, que a diretoria foi contra e foi derrotada, houve várias paralisações, mas que a diretoria mesmo encaminhou a favor, porque foram paralisações contra a reforma da Previdência, contra a reforma da Previdência. Então, a gente encaminhou a favor. Aí, como a gente já encaminhava a favor, não tinha muita polêmica, então nem tinha... não tinha essa questão... Não, tinha urna, mas a votação não era tão grande, porque não tinha polêmica, né? Porque a gente... Pois quebrou o constrangimento, não esvaziou a Assembleia, porque a votação não é eletrônica, a votação é feita na Assembleia. A Assembleia é multicamp, porque a UFRJ é enorme, então é ligada por videoconferência, nossas assembleias, tem uma no Fundão, uma na Praia Vermelha, uma em Macaé. E são ligadas por videoconferência, multicamp, transmitida online. Então, o professor que quer, ele assiste do seu laboratório, uma parte, tudo, vai lá, vota. Ou seja, a participação aumentou muito. E, principalmente, o sindicato foi extremamente valorizado, porque agora teve chapa concorrente, teve campanha, teve debate, teve uma votação super expressiva. Então, eu acho que foi uma valorização sobre tudo isso, né? Independente de quem ganhou, claro que a gente ficou contente que a gente fez a sucessão, mas, independente disso, eu acho que houve uma valorização do sindicato com essa tentativa de aproximação dos professores, que foi feita, sobretudo, por uma gestão independente. Né? Então, uma gestão politizada, que se manifestou, que se mobilizou,
mas que era totalmente independente de quaisquer aparelhamentos partidários, apesar de ser muito a favor dos partidos, reconhecer a importância dos partidos, mas ser contra esse tipo de aparelhamento que era feito. Eu acho que isso foi importante, inclusive está rendendo frutos aí. Já tem várias ADs de outras universidades que vêm conversar e que falam: como é que vocês fizeram isso? A gente quer aprender, a gente quer fazer na UF também, a gente quer fazer no CEAN. Todo mundo quer conversar e a gente está tentando fazer um movimento nacional realmente para renovar essas práticas nos sindicatos docentes das universidades federais, que eu acho que estão no momento precisando muito disso, né? Porque precisa defender. Eu acho que hoje o patrimônio que as universidades federais são no Brasil é uma das maiores forças que a gente tem, principalmente depois da democratização, da expansão, da interiorização das universidades. Eu acho que é um grande patrimônio e que a gente precisa defender, porque elas estão sob ataque. Então, eu acho que esse fortalecimento dessas organizações é uma das áreas estratégicas desse momento político que a gente está tentando encaminhar. Só um parênteses. Bom, pessoal, tem aquele probleminha nosso do horário aí dos funcionários. Marcelo, só um parênteses rápido. Ronaldo, só um instantinho, depois eu passo para você. Primeiro eu preciso definir aqui, a gente continua mais um pouquinho, vamos se encaminhando. Tá bom? Eu também achei que foi muito bom. Inclusive foi só uma coisa. Marcelo, só uma calor Só uma coisa rápida, só para informar a Tatiana, só uma informaçãozinha rápida. Hoje nós temos 45% hoje da população emprego informal, tá? Só quero falar isso para você, tá ok? Não, só 45%, com certeza, tá? E por incrível que pareça, 30% nas ruas e o resto em algumas empresas, com autonomia, só isso. Obrigado. Bom, então agradecer aqui a presença da Tatiana, obrigado.